Olá, tudo bem? Nós vamos falar aqui de transição de governo em prefeituras e câmaras municipais. Eu sou Renato Santos Chaves, sou professor de Contabilidade Pública e também Auditoria Governamental e auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Bom, muitas pessoas me perguntando sobre transição de governo, principalmente sobre os aspectos contábeis. Então a gente vai bater aqui um papo neste vídeo. É coisa rápida, depois nos próximos vídeos a gente pode trazer mais assuntos de acordo com os comentários, com o que você queira saber sobre transição de governo neste momento. A partir de 2021 nós vamos ter então novos governantes ou dar aquele gás para quem foi reeleito na prefeitura e também a renovação em câmaras municipais. Então vamos ver aqui, pessoal, agora é hora de arrumar a casa e passar a bola para frente. Então este recado aqui ele é importante porque depois de uma gestão que passou e essa gestão nova que vai chegar precisa encontrar a casa arrumada para a população se beneficiar dos serviços públicos. E, neste sentido, nós temos que falar um pouco aqui sobre controles jurídicos, controles contábeis, controles de recursos humanos e controles patrimoniais. Controles jurídicos, quais são os contratos existentes, o que vai passar de um exercício para o outro, o que a prefeitura ela tem de convênios, contratos de repasse e tudo que ela tem de prestar contas está no aspecto jurídico. Então isso é interessante e é preciso que a prefeitura, quem vai assumir e também quem vai entregar o cargo, ele tenha essa consciência de demonstrar esses controles que serão entregues para a próxima gestão. Os controles contábeis, estes também seguem na mesma dinâmica dos controles jurídicos, até porque as demonstrações contábeis, as demonstrações fiscais, aquelas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são efetuadas pela contabilidade. E aí nós temos aqui duas situações, o controle jurídico, nas prefeituras menores, nas câmaras municipais menores, sempre vai existir uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil. E aí, o que fazer nesse momento que você vai receber essa gestão? Portanto, esses controles, é preciso que se tenha noção, elencar quais são os recursos, tanto os contratos, quanto os aspectos contábeis, de plano de contas, das demonstrações contábeis, da contabilidade em si, do balancete contábil que está ficando na prefeitura. Além disso, controles de recursos humanos e controles patrimoniais, os bens que essas instituições públicas elas possuem. A gente já verifica, portanto, aqui, seja para um município pequeno, uma câmara também pequena, e seja para uma instituição pública maior, com vários habitantes e que a estrutura administrativa ela é maior. Muito bem, pensando nisso, muitas pessoas me indagaram sobre rotinas contábeis, e eu falo que depende do porte da prefeitura. Naturalmente, nós vamos ter aí, numa prefeitura municipal, um fundo municipal de saúde, um fundo de desenvolvimento da educação básica, que é o Fundeb, e nós vamos ter um fundo municipal de assistência social. Então, dependendo da estrutura, do porte desse município, é preciso que você tenha pessoas ligadas para realizar a contabilização, tanto o controle orçamentário como o controle da execução em si, da contabilidade, empenho, liquidação e despesas. E aí, várias pessoas também perguntando como são essas rotinas, Por isso que eu coloquei aqui, depende do porte da prefeitura, tá? Uma prefeitura maior, logicamente, cada órgão, cada secretaria municipal de educação, de saúde, de assistência social, de obras, finanças, por aí vai, terá que ter uma equipe desse controle contábil, dessa assessoria contábil, Assessoria tanto orçamentário, contábil e setor de pagamentos. Eu fiz uma entrevista com a contadora Miriam Natali, que trabalhou em Fundo Municipal de Saúde, também num grande hospital municipal, e me reportava que sim, que fazia
a contabilização tinha que ter um controle ali permanente sobre as notas fiscais, sobre o empenho, a inserção desses dados em sistema, a contabilização em si, o que estava sendo debitada, as contas que estavam sendo debitadas, as creditadas, enfim, fazendo a execução orçamentária e depois disso passava para o setor de pagamento para realizar então a terceira fase da despesa pública, que é o pagamento. E eu chamo a atenção aqui do Fundo Municipal de Saúde porque vem recursos específicos para o município, também da mesma forma para o Fundeb e para o Fundo Municipal de Assistência Social, e esses fundos prestam contas aos fundos nacionais e também, não somente por isso, ele precisa de um controle, precisa de uma transparência e precisa que o serviço seja eficiente e que seja prestado da melhor forma possível. Por isso a gente chama atenção para esses aspectos. Lembrando ainda que eu não falei aqui do lado da Receita Pública, que é o lado onde existe a arrecadação de todos os tributos, que está lá na Secretaria de Finanças. Numa outra oportunidade, a gente vai falar numa transição de governo falando sobre o lado da Receita Pública, o lado da arrecadação, da organização municipal para isso. Por enquanto, nós estamos falando aqui dessas rotinas contábeis e principalmente chamando atenção aqui para esses fundos municipais. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que geralmente em pequenos municípios, até mesmo um município grande, né, a gente vê aí candidatos que foram eleitos falando em realizar uma auditoria nas contas. Então, o que é mais viável? É contratar uma auditoria ou contratar uma consultoria? O que é melhor? Bom, pessoal, aí vai depender muito do que, na verdade, o gestor está querendo, né? Tem muita coisa, tem muito contrato que precisa ser levantado, precisa ser verificado se aqueles contratos realmente eles são necessários. Por exemplo, contrato de transporte escolar, né, para fazer face ali ao transporte escolar dos alunos da zona rural para as escolas. Quem são os contratados? Os contratados da saúde, da educação, de veículos e todos os outros contratos, manutenção. Sim, é preciso fazer um levantamento, né? Eu não diria, né, assim, realizar uma auditoria, porque uma auditoria ela é específica para um objeto determinado. Uma auditoria num escopo amplo, ele fica um pouco complicado. O correto seria fazer uma consultoria, fazer um levantamento, fazer um controle, como nós falamos lá dos controles jurídicos e contábeis, saber qual é a relação desses contratos existentes e aí, depois de um a um, verificar a possibilidade de manutenção ou extinção desse contrato, obedecendo, logicamente, as normas de licitações e contratos, como é a Lei 8.666. Por exemplo, conversei também com o contador, o Alexandre, que é da área do Fundo Municipal de Saúde. E aí, numa cidade menor, aproximadamente 30 mil habitantes, ainda assim, 30 mil habitantes não é uma cidade, não é um município tão pequeno em comparação a todo o Brasil, que a maioria tem menos de 20 mil habitantes. Então, ele me reportava que existe toda uma rotina, né? Foi implementada uma rotina específica de orçamento, de verificação do orçamento, do recebimento desses recursos pelo governo federal, até porque precisa prestar contas. Existe um sistema específico para inserir esses dados do setor de saúde, tanto como o setor de educação e o setor de assistência social. Então ele me reportava que é preciso essa organização. Por isso, antes de realizar uma auditoria ou realizar uma consultoria, primeiramente, nessa transição, tem que verificar qual é o aspecto de organização deste município. Muito bem, um outro ponto é que existem guias de boas práticas para prefeitos e gestores. O governo federal, por exemplo, lançou agora em setembro de 2020 um guia para prefeitos e gestores, que serve também para as câmaras municipais, onde vai ter a eleição, né, para os vereadores. E, portanto, esse guia ele vai falar mais detidamente do que eu estou falando aqui sobre as questões mais específicas que devem observar. Logicamente, muitos tribunais de contas, preocupados também com
esse princípio da continuidade da administração pública, da supremacia da administração pública, também vão implementar manuais e orientações para a transição de governo, como, por exemplo, saiu na frente o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então vale a pena, se você tiver curiosidade, aqui abaixo tem o link do artigo que a gente escreveu sobre transição de governo em prefeituras e câmaras municipais, né? Você pode acessar o link aqui abaixo da nossa página do site contas.cnt, e também existe o link para você acessar esse manual, né, de guia de boas práticas de transição de governo. Bom, pessoal, por enquanto, a gente fica neste vídeo aqui. Espero receber comentários, receber perguntas de vocês, né? Lembrando que nós temos um curso de contabilidade pública. Muita gente me pergunta, mas esse curso vai me preparar para a prática, já que vou atuar agora a partir de 2021 em contabilidade pública? E eu sempre respondo, olha, o que é a prática? Você sabe quais são os procedimentos contábeis orçamentários, os procedimentos contábeis patrimoniais, entende a lógica do plano de contas, como se formata as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e as demonstrações fiscais, aquelas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Se a sua resposta for não ou mais ou menos, é preciso que você tenha um embasamento teórico sobre todas essas questões. E aí, numas questões mais específicas sobre a prática, como deve contabilizar, qual seria a melhor ação a ser realizada, aí a gente pode conversar para ter esta noção. Mas você precisa sim de um embasamento teórico sobre a contabilidade pública para fazer uma boa gestão, oferecer um bom serviço aos seus clientes. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que você dê um joinha aqui neste vídeo, se inscreva, comente, né? Mande perguntas para a gente sempre está debatendo com o pessoal. E, mais uma vez, muito grato. Eu sou o Renato Santos Chaves e aguardo você no próximo vídeo.